Had no need to fight tonight. Olá pessoal, tudo bem? Você está assistindo a mais uma minissérie do Superlogic Experience. Hoje é o último vídeo da nossa minissérie. A gente vai falar sobre investimento com o Felipe Matos, fundador da Startup Farm, super referência no mercado, e do livro que virou empresa, 10 mil startups. A gente tem muita coisa aí para falar. Vocês já assistiram os vídeos sobre marketing, customer success e vendas. Felipe, tudo bem? Tudo ótimo. Legal. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Que bom, a gente se reencontrando, né? Já trabalhamos juntos. Muito bom ter você aqui novamente, a gente poder falar aí sobre investimento, né? E sobre esse seu conhecimento profundo do tema. Eu queria que você começasse falando os principais erros que os empreendedores cometem na hora de pedir um investimento, Felipe. Olha, geralmente são muitos erros que os empreendedores acabam cometendo. O primeiro deles é não ter clareza de para que o investimento. Tem, às vezes, essa cultura de startup, onde o investimento é uma ferramenta muito usada. Tem empresas que, às vezes, parece que tem o principal objetivo da startup é receber investimento. E, na verdade, investimento é uma ferramenta, né? É meio, não é fim. E aí, muitas vezes, o empreendedor coloca esse investimento como o grande objetivo e vai falar com o investidor sem ter clareza de o que ele pretende atingir a partir desse investimento. Então, normalmente vem um empreendedor falar que era um investimento para mim e fala, tá bom, você precisa de quanto? Aí, às vezes, ele não sabe, mas você vai fazer o quê? Então, antes de ir falar com o investidor, é importante você ter um plano, mesmo que ele vá mudar, e provavelmente vai mesmo, porque em startup tudo é muito dinâmico, mas você precisa ter um plano. Eu recomendo fazer colocar alguns indicadores, por exemplo, hoje eu tenho tantos X usuários, eu quero em um ano aumentar para Y usuários. Para fazer isso, eu vou precisar investir em produto e contratar mais 2 desenvolvedores, vou precisar investir em marketing e customer success, e isso vou trazer mais uma pessoa para o time. Pontua bem ali, né? E aí, com isso, você pontua qual que é a sua necessidade, né, de caixa, quanto você precisa, e aí vai buscar se é que vai ser necessário o investimento. Eu tenho visto assim que a maioria dos investidores eles têm analisado a atração, né? Assim, eu só vou investir a partir do momento que a empresa estiver tracionando, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? E você acha que realmente é essa maneira que a gente tem que atuar aqui no Brasil? De maneira geral, sim. Agora, a gente precisa entender que existem vários tipos de investidores, né? Com vários perfis e que eles investem ou entram no negócio em fases diferentes. Então eu tenho desde a gente fala o Triple F, FFF, Family, Friends and Fools, família, amigos e os bobos, né, que entram lá no começo, são os primeiros investidores, passando pelo investidor anjo, pela aceleradora, pelos fundos de investimento, desde o fundo seed, que é o fundo semente, até os fundos de venture capital, que são mais avançados. Cada um deles tem um valor médio de investimento específico, vai aumentando ao longo do tempo. E muitos têm teses específicas também. Investe num determinado setor, num determinado tipo de negócio, só invisto em SaaS, só invisto em empresa B2B. E aí, se você está ainda antes da atração, são realmente poucos investidores que vão entrar. Alguns anjos, a maioria vai dizer que não, você precisa ter tração, mas em alguns casos mais específicos, ou quando você já tem um relacionamento anterior com aquele investidor, ou quando você já é um empreendedor com um histórico provado, que já veio de outras empresas e consegue ter credibilidade para levantar dinheiro antes da atração. Ou às vezes quando você está levantando com família, amigos, ali um round de investimento mais inicial, você consegue esse capital. E vale dizer que capital para startup, o investimento é uma das alternativas. Então existem programas de fomento, por exemplo, do governo, com bolsas, com financiamentos iniciais. Tem o Startup Brasil, tem Seed, tem
Em Santa Catarina tem o Sinapse da Inovação, que com uma ideia te dá os primeiros R$30 mil para você fazer um protótipo. Existem estratégias que você pode adotar, como crowdfunding, que funciona muitas vezes como uma pré-venda. Então você pensa no produto, monta ali um vídeo, um material que apresenta esse produto. Quem se interessa compra antecipadamente e aí você levanta o capital para começar. Então, nem tudo é só investimento, né? E muitas empresas podem optar também pelo caminho do bootstrapping. A gente teve uma palestra aqui no Experience, muito bacana, até o palestrante internacional, falando só sobre dicas para você que escolhe esse caminho do bootstrapping, seja sem levantar capital externo, indo com as próprias pernas. Isso também é uma opção, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com essa apologia do investimento como o único caminho. Não Sim. É uma ferramenta, pode ser muito boa se bem usada, também pode dar muito errado se mal usada. Às vezes ela pode ser fundamental, sem ela você não vai conseguir, mas ela não é a única, não é exclusiva, né? Não é o único caminho. E a abordagem, como tem que ser, assim, geralmente, do investidor? Porque muita gente já chega pedindo dinheiro, né? Você falou, tem que ter ali uma fase de, né, vamos conquistando, até a gente começar, né, o investimento de capital de risco é uma sociedade, né? A sociedade Sim. é um casamento. Exatamente. Né? Você não casa com o primeiro menino, a primeira menina que você viu na balada, né? Que pegou. Tem um namoro, tem um processo. Sim. Então, um dos erros, aliás, como a gente estava falando no começo, é você só ir falar com o investidor na hora que você precisa captar. E é mais difícil, porque você já chega pedindo dinheiro. É legal você construir um relacionamento, né? Então, mesmo que, se você sabe que vai precisar logo adiante, mesmo que não é a hora agora, começa a mapear quem são, conhecer, participar de eventos, se apresentar. E ser sincero, eu estou aqui para conhecer, para me apresentar. Mais adiante, talvez chegue a hora, mas ainda não é o momento, queria pedir uma orientação, uma mentoria, ouvir o que você acha desse modelo, vi que você já investiu numa empresa desse setor aqui, a gente vai ter desafios parecidos, né, buscar criar também a simpatia, né, e aí ir construindo um relacionamento. Tem um investidor americano, um VC, o Mark Susser, que ele tem um post que eu acho maravilhoso, que é assim, ele fala, eu invisto em linhas, não em pontos. Então é um pouco... Quando você vai conversar com o investidor, ele meio que classifica você mentalmente em algum lugar de o quão bom ele achou você, o teu negócio, e aí aquilo ali é um ponto. O primeiro ponto no gráfico de tempo de qual que é o lugar mental ali que você está em performance, E aí você vai ter daqui um tempo uma segunda interação. Se você mostra que você evoluiu, que lançou produto novo, que um desafio que você tinha você venceu, você já subiu um pouquinho. Mais uma interação, se você mostra progresso, subiu de novo. Então você vai criando essa linha de evolução e quando o investidor percebe, né, que tem um empreendedor que está ali sempre progredindo, surpreendendo, é a hora que ele se interessa mais por investir. Então construa esse relacionamento, né, para que quando chegar a hora de captar, você já tem investidores que te conhecem, que sabem qual que é o seu negócio, que sabem que você está crescendo, e aí facilita todo esse processo. E também a gente tem que lembrar que o investidor também precisa ser questionado, né? Não é dinheiro por dinheiro. Então, eu vejo poucos empreendedores fazendo isso. Também fazendo perguntas para o investidor. Uhum. Da onde vem esse capital? Qual que é o seu objetivo investindo no meu negócio? Em que você consegue contribuir, além só de capital? Networking também, né? Como o seu networking pode ajudar? Qual que é o seu horizonte de investimento? Você quer sair daqui a quanto tempo? 2 anos, 5 anos, 10 anos? Qual que é a sua visão em termos de saída? Para onde você acha que vai com a minha empresa? Porque isso demonstra, primeiro, maturidade do empreendedor, conhecimento, e vai te ajudar a selecionar o melhor investidor também para o seu negócio. Às vezes, a tese, o estilo daquele investidor não é o mais adequado para o momento ou para os objetivos aí da sua empresa. Legal. E você tem uma trajetória longa, né? Já empreendeu, trabalhou no Startup Brasil, fundou a Startup Farm, escreveu um livro, o 10 mil Startups, que virou uma empresa também. Quais são as principais lições assim, que você pode dar para o empreendedor, e principalmente do mercado SaaS, né? Que aí é o nosso foco aqui no Superlogic Experience. Sim.
Puxa, ótima pergunta. Difícil de responder rápido, assim, é a pergunta de $1 milhão. As lições para o empreendedor. Acho que são muitas. Eu trouxe até algumas delas, alguns desses aprendizados aqui para a palestra, e algumas bem essenciais. A primeira eu diria que é focar mais no problema do que na solução. Legal. Então, os empreendedores eles costumam focar muito na solução, no produto, e pouco no problema. E aí, às vezes, eu brinco, sabe a história da furadeira? E ninguém quer uma furadeira, você quer o quadro na parede. E se você pensa que o problema é ter o quadro na parede, várias outras soluções podem ser possíveis, que não só a furadeira. Então, essa é uma outra dificuldade de validar. Então, você já sai fazendo, criando, sem antes ir lá falar com o cliente, entender o mercado, validar se aquela solução realmente resolve um problema. As questões societárias que você não prepara, não monta um time complementar, não faz um acordo de sócios antes para combinar o que acontece se alguém resolver sair, e isso acaba gerando problema lá na frente quando tem algum tipo de desentendimento entre os sócios, ou alguém resolve sair por qualquer razão. Se isso não estava combinado, gera estresse. Acho que é um outro bom aprendizado. E também, no caso das empresas de SaaS, eu diria que um aprendizado importante é focar nas métricas. Né? O SaaS e a recorrência, principalmente no universo digital, te dá uma série de informações e dados sobre como é que está o seu funil de aquisição, conversão, custo de aquisição do cliente, e medir é muito importante para poder gerir, né? Ao mesmo tempo, eu percebo que a gente tem tanta ferramenta hoje que isso pode virar um mar de informação e deixar o empreendedor perdido, sem saber o que fazer, como usar. Qual métrica focar, qual métrica inclusive, focar. Né? Que a gente usa então, a métrica estrela guia, né? Exatamente. E também tem muita métrica de vaidade, assim, sabe? Eu tenho não sei quantas curtidas no Facebook, não sei quantos usuários cadastrados. Então, eu já vi empreendedor falando, não, tenho 70 mil usuários cadastrados. Eu falei, que legal, quantos estão usando? 26. Então, quer dizer, era uma métrica só de vaidade que não falava nada sobre a realidade do negócio. Então, é bem importante sim focar nas métricas, elas são fundamentais como guia, mas é saber quais são as métricas-chave, né, para o negócio e realmente usá-las como guia. Então, se eu vou implementar uma mudança no meu canal de venda, eu preciso ver como é que está a minha métrica antes, implementa a mudança, como é que ela está depois. Eu não posso fazer 4 mudanças de uma vez sem ter a medida ali certa, porque eu posso ficar sem saber o que foi que gerou qual resultado. Então, e fazer isso precisa de disciplina, sabe? Você tem que ter ali o foco nas métricas, a disciplina nos testes, que é algo que às vezes vai um pouco longe do perfil do empreendedor mais inovador, que começa com uma ideia e criando, e aí quando o negócio deslancha, ele precisa focar muito nisso, em medir e ter constância nesse processo. Legal. E quando faz sentido um investimento estrangeiro, né? De repente você não considera nenhuma opção aqui, o empreendedor não considera nenhuma opção aqui no Brasil e decide para um investimento estrangeiro. Quando faz sentido para você isso? Eu diria que tem basicamente duas situações onde o investimento estrangeiro faz sentido. A primeira, mais óbvia, é quando o seu negócio pode ter um alcance global. Seja se você já pensou desde o dia 1 em fazer um negócio internacional, ou seja, no momento que você decide internacionalizar. E aí, porque muitas vezes esse investidor pode te dar rede de relacionamento, conhecimento sobre o mercado estrangeiro que você quer atingir. Ou quando você tem um negócio local que resolve um problema de mercado com um tamanho muito relevante. Então, se for um mercado bastante grande, ele tem que ser grande o suficiente para interessar para o investidor lá estrangeiro vir aqui investir no Brasil. Não necessariamente pensando que pode ir para fora, às vezes ele vai investir na empresa brasileira para ficar no Brasil. Legal. Mas quando ela resolve um problema muito grande, aqui, que seja muito relevante para o mercado local. Né? Seja, por exemplo, quando é um caso específico brasileiro, então eu falo a jabuticaba, né? É um problema que só existe aqui,
Por exemplo, a gente tem uma startup lá investida da Farm que faz tecnologia para as empresas que querem acessar mercado de crédito consignado. Só existe aqui, mas é um mercado de 56 bilhões por ano. Ele é muito grande, muito relevante, muito específico da realidade do Brasil, mas eles foram investidos pela Y Combinator, que é uma aceleradora norte-americana, e por alguns investidores estrangeiros, porque havia uma oportunidade muito grande e muito relevante e específica. Então, são principalmente nesses dois casos. Legal. Muito bom falar com você, Felipe. Revê-lo, um prazer revê-lo, muito bom, obrigada. Vai vir aqui amanhã para a Experience também? Vou. Gostou das palestras também? Gostei das palestras, gostei da receptividade do público também na minha palestra. Eu falei com você que eu estava um pouco apreensivo. Será que o público aqui do Experience é um público mais empreendedor, que fala, né, com quem eu falo melhor? Ou vai ser outro tipo de público, gente de gestão financeira e de marketing? Mas achei que o público era bem... Tem muito founder aqui, Tem muito né? founder. Muito founder aqui. Eu perguntei quem era founder aqui. Mais de metade da sala levantou. Eu falei, que bom, estou falando para o público certo. Esse é o público. E, enfim, acho que é um evento incrível, porque esse setor de recorrência tem um potencial gigante, né? E a gente está crescendo muito e se profissionalizando muito, né? Tem toda a indústria que está criando ferramentas de marketing, de gestão financeira específicas e se profissionalizando, e é muito legal ver isso acontecer aqui. Para o investidor, o mercado SaaS é incrível, né? Claro. Já falou disso, né? Recorrência é maravilhoso, né? Muito melhor que ter receita uma vez é ter receita durante um ciclo de vida do cliente, um tempão. Legal, muito obrigada, viu? A gente fica aqui com mais uma minissérie do Superlogic Experience. Muito obrigada pela audiência. Até mais. Valeu pessoal.